período do milênio, primeiro poderia dar uma introdução que é o milênio, porque mesmo entre as correntes mais comuns, não é tão bem explicado ou entendido. Certo, ok. Bom, eu diria que as teorias a respeito do milênio, elas se dividem em 3 ou talvez 4, né? Porque nós temos que... Geralmente a gente fala em amilenismo. Eu estou começando assim pela ordem de antiguidade. Então, na verdade, vou começar por pré-milenismo, que a gente chama de pré-milenismo histórico, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Então você vê que tem 2 pré-milenismos, e um amilenismo e um pós-milenismo. É claro que o pós e o a são mais parentes, e os 2 pré são irmãos, com algumas diferenças conceituais. Quais são? Basicamente é dizer quando ocorre o milênio, porque todas as 4 posições entendem que ocorre o milênio. Todas acreditam no milênio, que o milênio existe, que o milênio ocorre. Mesmo a que chama-se amilenismo, que quando você coloca um A na frente de um nome, usando a ideia da língua grega, A é não. Então seria não milênio, mas não é esse o sentido. Não é isso que o amilenismo defende. Ele defende que o milênio existe sim, mas a questão é quando ocorre. Então o pré-milenismo histórico, que é, digamos, o primeiro a ser mais defendido lá no 2º século por autores como Justino e Irineu, eles entendiam que o milênio aconteceria depois da segunda vinda de Jesus. Por isso, então, né, pré-milênio. Nós estamos agora no período pré-milênio, esperando o milênio chegar. Contudo, é importante entender que esses autores, Justino e Irineu, principalmente, Tertuliano já mais para frente, 2 séculos à frente, eles não defendiam o que hoje em dia as pessoas entendem por milênio, os pré-milenistas de hoje. Porque esses autores, naquela época, eles entendiam que o mundo ia durar 6.000 anos. Acreditavam que a duração da existência da Terra seria 6.000 anos. Portanto, seriam 4.000 anos antes de Cristo, grosso modo falando, 2.000 anos depois de Cristo, e então entraríamos no 7º, que seria o Sabá, o sábado de descanso, 1 milênio de descanso. Era dessa maneira. Então, se os pré-milenistas, como Justino e Irineu estivessem certos, nós estaríamos agora no milênio. Estaremos vivendo, ele teria começado aí no início do ano 2000. É claro que isso tem um monte de erro, Primeiro, contar a idade da Terra com essa conta. É uma continha muito infantil. Você não tem base bíblica, de fato, para chegar a esse número, que você tem 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos depois. Nós não temos como provar que só tem 4.000 antes. Pode ter muito mais do que isso. 5, 7, 10. Sabemos quanto. Alguns acham que tem milhões. O pessoal que tenta encaixar, né, a leitura de Gênesis com o discurso evolucionista, muitas vezes fala em eras. Não vou entrar nesse ponto aqui, não é interessante para nós. Mas o ponto só é dizer, isso é o que eles criam. Esse é o pré-milenismo do 2º século. Não tem nada a ver com o que as pessoas hoje creem. Então, pessoas dizem assim, eu sou pré-milenista e a posição que a igreja sempre defendeu é a mais antiga. Eu falo, sim, mas não é essa que você defende. É totalmente diferente a visão que foi defendida lá. Depois vieram alguns autores como Ticônio e Vitorino de Petov, e depois Agostinho, esses 3, eles defenderam o que a gente chamaria hoje de amilenismo. O que eles queriam dizer é o seguinte, que devemos interpretar o milênio de forma não literal, mas como um símbolo da era da igreja. Um símbolo da era da igreja, envolvendo todo o período que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus. E a ressurreição seria, essa primeira ressurreição no texto, né? Ele fala, os que participam da primeira ressurreição são bem-aventurados e reinam com Cristo durante os 1000 anos, seria interpretada de 2 maneiras. Agostinho interpreta de 2 maneiras. As pessoas só lembram da primeira, mas ele interpretava de 2.
Ele dizia que era a ressurreição espiritual, ou seja, a conversão, mas que também era o reino das almas no céu, a subida das almas ao céu. Então essas duas coisas Agostinho já defendia no primeiro século, no quarto século. Pois bem, depois disto, surgiu já mais, eu digo, na Idade Média, o pós-milenismo, que entendia parecido com o amilenismo muita coisa parecida, mas entendia que o milênio teria que ser algo mais literal mesmo, não só uma coisa mais simbólica, como os amilenistas defendiam. Então, uma coisa mais literal mesmo. Tinha que acontecer aqui nesse mundo. O mundo tem que se cristianizar. Progresso do Evangelho. Progresso, ou seja, a pregação do Evangelho vai por todo mundo e uma boa parte do mundo vai se converter. E aí vai tudo mudar. Tudo vai mudar. As pessoas vão começar a usar bem os recursos naturais, a tecnologia, a ciência, a educação. E tudo isso vai ser enriquecido pelo Evangelho. E nós entraremos numa era dourada de paz e prosperidade, em que o conhecimento do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Um versículo bem favorito dos nossos irmãos pós-milenistas. O que eles então entendem é que podemos dizer que o milênio começa com Jesus, com a ressurreição de Jesus, ou com a ascensão de Jesus, né? De forma embrionária, eles dizem. De forma embrionária está ali. Mas ela tem que se consumar na história e antes da volta de Cristo. Então, antes que Cristo retorne, esse mundo tem que ficar cristianizado. As nações têm que se converter ao Evangelho. Não vai mais ter guerra, não vai mais ter doença, essas coisas vão ser muito minimizadas. Ao ponto em que o mundo vai entrar nessa chamada Era Dourada. E depois disso, um períodozinho bem curto de rebeldia, e Jesus volta, e aí o reino eterno, novo céu e nova terra. A partir do século XVIII surge a quarta posição, chamada de pré-milenismo, porém com um designativo específico, dispensacionalista. Provavelmente é a crença da maioria dos irmãos, mesmo que não saibam. Assim, porque é a que é passada nos filmes, é o que a maioria dos pregadores anunciam, aquela história. Quem já leu Deixados para Trás e gostou, então se identificou. Essa ideia de que haverá um período antes da volta de Jesus, de 7 anos de tribulação, isso é bem marca do movimento dispensacional. Os pré-milenistas históricos não defendem isso. Eles dizem que a volta de Jesus acontece de uma vez só. Ele vem, arrebatamento e tudo volta. Junto, uma coisa só, e começa o milênio, que termina no juízo final, certo? Mas o sistema dispensacional, ele faz uma série de subdivisões. Então ele diz, não, Jesus, ele vem secretamente primeiro, ele vem até as nuvens, não desce à terra, então não é uma vinda pública, é uma vinda secreta. Ele arrebata os verdadeiros crentes, ou seja, a igreja que está no pó ressuscita, os verdadeiros crentes são transformados e sobem para se encontrar com Cristo nos ares e vão ficar 7 anos fazendo festa lá no céu. Eles entendem que aí esse é o período das bodas do Cordeiro, lá no céu. Enquanto isso, aqui na terra, ficam os crentes nominais, aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo, os presbiterianos e a maioria dos batistas. Ficam na interpretação. São os crentes nominais, que não foram batizados com o Espírito Santo, que não eram crentes verdadeiros, eram só crentes meio carnais. Tal. E aí eles vão ter um período de testes aqui. E os judeus também. Os judeus. Então ficam esses dois grupos aqui apanhando do anticristo, e tendo então que mostrar fidelidade a Deus nesse período. Note, sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, foi-se embora. Ficou aqui nesse mundo quem? Esses crentes nominais e esses judeus, que terão que fazer uma coisa que nem os caras que já tinham o Espírito Santo conseguiram fazer. Que vão ter que ser verdadeiras testemunhas de Jesus no mundo, no osso, na carne, sozinhos.
Enfim, eles vão ter esse tempo, né? E aí os verdadeiros, os mártires verdadeiros, porque aí é a 7ª semana de Daniel jogada para o fim dos tempos, né? Vão ser salvos. Então existe uma salvação depois da segunda meia vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo vem em 2 metades. É a turma da segunda leva. Da segunda leva, segunda chance. Ainda virá uma terceira nessa interpretação, porque depois do milênio, depois dos 7 anos, Jesus vem, destrói o anticristo, joga ele no lago de fogo, falso profeta, né, acaba com a festa deles. Ressuscita, já é a segunda ressurreição dos verdadeiros, porque esse pessoal que morreu na tribulação fiel, sem o Espírito Santo, morreram fiéis, eles ressuscitam ali, porque eles têm que ir para o milênio também, certo? Então já é a segunda ressurreição. E aí durante o milênio sobrou gente, não sei da onde, porque Jesus veio e disse que destruiu todo mundo, mas sei lá, o grupo ficou escondido em algum lugar. Haverá possibilidade de conversão. Tem que ter, né? Porque essas nações, eles dizem que se elas obedecerem ao reino de Cristo, forem a Jerusalém, que ele está lá, né? Note que eles têm uma chance e tanto, esse pessoal, porque eles não vão precisar crer, né? Eles vão lá e vão ver Jesus lá sentado no trono em Jerusalém. E eles só têm que se submeter às exigências. Então não é pela fé, né? Eles têm as provas ali de que Jesus está lá. E se quem fizer as coisas direitinho nesse período, vai ser abençoado, tal. Então a maioria dos teólogos dispensacionais acaba dizendo, eu acho que sim, dá para ter uma chance de salvação para essa terceira leva. Né? Necessariamente, se tiver, no final do milênio tem que ter mais uma ressurreição. Então já é a terceira ressurreição dos crentes. O sistema leva a isso, né? Exatamente, porque ele vai aprisionando o texto. Sim. E aí, consequentemente, mais uma ainda, que é dos ímpios. Então, no final, você tem umas 3 vindas de Cristo, umas 4 ressurreições